Mais um Papo Saudável e hoje eu recebo novamente o Dr. Alexandre, só que agora a gente não vai falar de sono, a gente vai falar de problemas relacionados à alimentação, alguns comportamentos alimentares. Primeiro, seja muito bem-vindo e obrigado. Obrigado novamente. A grande maioria das pessoas acreditam que peso está relacionado somente à ingestão de calorias à alimentação. Como que é a relação hoje de grande parte das pessoas com a comida? É uma relação saudável, amigável ou é uma relação com problemas? É uma relação com problemas para boa parte da população, mesmo que nenhuma seja diagnosticada com um transtorno do comportamento alimentar de fato. E é curioso, historicamente, Márcio, porque a obesidade, o corpo gordo, ele já foi visto como bonito e símbolo de status e símbolo de riqueza. E isso foi mudando ao longo das décadas. O ponto principal não é sobre o corpo gordo, ou está magro. Eu costumo dizer que é a constituição que você carrega no seu corpo, em termos de percentual de gordura, em termos de percentual de água, de músculo, porque existe a obesidade com pouca muscularidade que é tão ruim quanto quem é magro com pouca muscularidade. Só que o ponto é tão detestável hoje ter um corpo gordo que faz com que todo mundo repita ou replique comportamentos alimentares inadequados a todo custo para manter um corpo magro. Então não importa se seu corpo está saudável, ele precisa estar aparentemente magro, mesmo que você não saiba quanto está de muscularidade ou percentual de gordura, porque existem os falsos magros também. Isso que você falou, talvez venha por conta da balança, né? A balança virou uma referência em relação a peso, né? O número único. O número, isso. Né? Não, ali ele está desconsiderando a composição corporal. Existem pessoas que estão dentro de um índice de massa corporal altíssimo e quando você vai ver lá, um percentual de gordura baixo, porque tem alta muscularidade, por exemplo. E o inverso também. Então, isso influencia a maneira que a pessoa se alimenta, fazendo escolhas a partir de crenças inadequadas do que é a alimentação para tentar manter um peso baixo na balança, mesmo que aparentemente ou que ela não saiba que não esteja saudável, por exemplo. E me chama a atenção porque recentemente um professor da Universidade Getúlio Vargas, ele pegou os dados do Vigitel para fazer uma grande análise, né, do padrão de vida do brasileiro, do comportamento, do estilo de vida do brasileiro. E ele viu que tinha muito pouca diferença em consumo de calorias entre as pessoas, no peso dito como correto e quem estava com sobrepeso ou obesidade. E a questão do movimento era muito diferente nesses grupos. Perfeito. Mas existe essa associação direta, assim, se eu preciso emagrecer, perder peso e alimentação, eu faço restrição. Fiz restrição, na grande maioria das vezes os estudos mostram que no prazo de 1 ano, 2 anos, 92%, 94% dessas pessoas já retornaram ao peso inicial. Como que funciona esse ciclo da restrição para depois voltar e qual o dano que isso causa? Veja, para quem quer ou precisa perder peso de fato, alguma redução do consumo alimentar precisa existir. Só que quando a gente fala de restrição, a gente usualmente se liga ou raciocina como restrição quantitativa exagerada, pensando em eu preciso eliminar alguns alimentos que são importantes para mim, que eu saboreio, que me dão prazer, que fazem parte da minha vida social, eu preciso eliminar. Aí que vem o fato de não se sustentar esse comportamento. A pessoa vai perder peso, não modifica os seus hábitos de vida, aposta somente na restrição quantitativa alimentar, perde peso, atinge um platô, gera insatisfação, precisa reintroduzir aqueles alimentos que faz parte da vida normal dela, reganha peso e fica nessa ciclagem de perdas e reganhos de peso. Quando, na verdade, ela precisa não somente melhorar a qualidade das escolhas alimentares e, eventualmente, a depender do caso, diminuir, de fato, a quantidade calórica, mas inclui uma série de outras mudanças de qualidade de vida, inclusive aumentar a movimentação. Quando a gente fala de atividade física, ninguém melhor do que você para saber disso, as pessoas pensam e raciocinam como estar dentro da academia fazendo esteira, por exemplo. E a atividade física, o primeiro passo que eu digo para os meus pacientes é, você precisa quebrar o sedentarismo. E pode ser simplesmente, se você trabalhar no segundo andar, subir e descer de escada. Ou caminhar um ponto a mais, ou ir para uma estação de metrô que fica um pouco mais distante.
é mudança de comportamento. É mudança de comportamento. Inevitavelmente, incluindo-se aí a melhora das suas escolhas alimentares, o teu corpo vai responder. Só que aí você disse bem, né? Eu faço uma restrição, mas o meio ambiente em que eu vivo hoje é um meio ambiente que, para eu viver socialmente, eu estou submetido a N ofertas com pessoas do meu ciclo que estão consumindo essas ofertas. Então, o meio ambiente ele acaba influenciando muito esse comportamento, porque inconscientemente você vai comendo mesmo sem fome, porque tem uma oferta aqui e outra ali. Só que hoje tem um componente ainda mais perverso. Eu recentemente escutei de uma paciente, não é exclusivamente dela, mas ela fez, para eu melhorar a minha impulsividade alimentar, ela tem um transtorno alimentar, que ela perde o controle na alimentação, eu precisei tentar melhorar a minha autoimagem, ela tem um discreto sobrepeso, eu diria para você, eu precisei sair do ciclo dos meus amigos, porque é insustentável ir almoçar ou jantar com eles e o tempo todo eu não deveria estar comendo isso e estar comendo. Isso vai me engordar. Hoje à tarde eu vou fazer dieta, não vou jantar porque eu almocei isso. Isso é perturbador para quem tem um transtorno alimentar. Aquilo fica, eu não deveria também, eu devo fazer dieta também, eu devo fazer restrição também. Isso é uma predisposição que a pessoa tem já? Quando a gente fala de transtorno alimentar, de fato, precisa haver uma predisposição genética, então a pessoa tem uma predisposição biológica para desenvolver o transtorno alimentar e quando ela é exposta a situações como essas, isso pode ser um gatilho e junto com comportamentos alimentares inadequados, inicialmente achando que era adequado, né, porque dieta restritiva é o que todo mundo costuma fazer, Sim. Isso acaba sendo um gatilho para o transtorno alimentar se instalar. Agora, como que as crenças, e hoje a gente tem muita crença na alimentação, eu falo que a alimentação é igual religião, cara. O cara pega, é aquela e todo o resto está errado. Isso. Como que essas crenças na alimentação influenciam o comportamento alimentar das pessoas? A gente entende essas crenças como distorções cognitivas. Então, eles passam a acreditar naquela regra de um aprendizado que ouviu falar, ou seja, que nem é de base científica ou por vezes de profissionais que inadequadamente lançam essas crenças, né, essas informações, e o paciente, a pessoa, a gente nem pode culpar a população por isso, elas estão buscando informações da melhor maneira possível, passam a acreditar que aquela é a regra válida. E aí vem um comportamento e emoções secundárias a isso, se eu consigo, eu sou bem-sucedido. Se eu não consigo, eu sou um fracassado. E aí reforça, dentro do comportamento alimentar inadequado, o quão incapaz e inábil eu sou de seguir uma regra alimentar. Quando, na verdade, são regras que não deveriam ser seguidas. Né? Por exemplo, cortar alimentos da sua alimentação. Se um dia você precisará tê-los, porque a relação com a comida vai muito além do peso e nutrientes. A gente tem uma relação afetiva com a comida que a gente constrói ao longo da vida. Sim. Seja sabor salgado, seja sabor doce, isso é individual para cada um. E a gente não pode negligenciar essa história afetiva com a comida. Por regionalidade, de onde a gente vem, a história dos nossos pais, isso está introjetado. Como deixar de falar, por exemplo, do bolo de rolo do Nordeste de Pernambuco, que é rico em açúcar. Hoje em dia ele é condenável. Então. Porque é açúcar puro. Eu como um bom mineiro, eu me sinto praticamente um cara envenenado que posso morrer a qualquer minuto, porque é o leite que inflama, é o pão de queijo que não pode de jeito nenhum, é o torresminho ali, entendeu? Quer dizer... A gente não pode comer, na verdade, pode comer. E a gente precisa negligenciar a nossa relação emocional com a comida, quando na verdade não é isso. Isso são informações inapropriadas e faz com que a população se mantenha nessa busca e não sustente, infelizmente. Por que o nosso cérebro é uma máquina perfeita de arrumar justificativa? Entendeu? Porque assim, por exemplo, volto a citar o exemplo do arroz. Estava comendo arroz branco, uma pessoa veio e falou que absurdo você comendo arroz branco, você não sabe que arroz branco é um veneno para o corpo. Aí eu fui olhar, o brasileiro consumia em média 40 quilos de arroz por ano. Mas um sul-coreano, que é o povo mais longevo, come 120 quilos de arroz. Aí quando você fala isso, não, mas o arroz deles é melhor que o nosso. Mas por que a gente sempre quer arrumar, mas o açúcar... Na verdade, é uma defesa, né? Então, na ausência de informação apropriada, você tenta encontrar justificativas que validem o seu achismo, porque é um machismo, para terminar uma discussão.
para finalizar uma discussão e manter aquilo que está dentro de um padrão aceitável para ele. É muito difícil, principalmente dentro dessas crenças absolutas, e peso e alimentação atualmente estão no ápice, ou só não está chegando lá também. São muito ligados, o peso com alimentação. Inevitavelmente, né? Porque de alguma forma... Eu estava vendo agora, essa semana, que obviamente o Phelps comia 12 mil calorias por dia, mas ele tinha um gasto muito grande, aí ele readequou isso quando parou para 3 mil calorias, enfim, você tem sempre essa adequação. Mas o que me incomoda nessas crenças, e aí é que eu queria entender como que funciona isso, por que eleger sempre um vilão? É mais fácil eleger alguma coisa que a indústria faz e quer me matar, me envenenar, ou aquele alimento determinado, do que eu assumir a responsabilidade que eu tenho que fazer melhores escolhas e mudar um estilo de vida? Eu entendo isso, a eleição de um vilão, como uma questão de mercado. Mercado. Porque isso é cíclico. É cíclico. Aqui, em determinado ano, um vilão é eleito e 2 anos depois, não é mais vilão, é um outro vilão. Então, eu entendo isso como uma questão de mercado. É lógico que, quando a gente está falando de alimentos processados, ultraprocessados, ele deve ser a menor parte da nossa refeição. Mas, por outro lado, a gente não pode abrir mão de uma praticidade que alguns alimentos processados ou ultraprocessados facilitam a nossa vida quando a gente não tem tempo de cozinhar, precisa comer, precisa se alimentar e vai para o congelado e micro-ondas mesmo. Isso é óbvio. O que não dá é para você colocar toda essa categoria na mesma prateleira. Concordo. Porque você vai ter coisas nutricionalmente que vão te ajudar em alguns momentos e outros que... É sobre a adequação, em alguns momentos e outros momentos. Eu costumo dizer que comida de café da manhã no café da manhã, comida de almoço no almoço, comida de jantar no jantar. Exato. É essa a regra básica. E honrar sempre a sua fome. Se você está com fome física, você tem que comer. Se é um desejo que está impulsionando, questione. Será que eu preciso comer mesmo? Agora, tem o comer social. Vamos sair ali, tomar um café, puxa, uma fatia de bolo. Por que não? É um comer social. Você está jogando conversa fora, você está papeando, você está desabafando. Por que não algo que pode lhe parecer, isso é individualizado, saboroso também, e trazer um conforto para aquele momento? Sim. Mas eu vou repetir esse padrão sempre? Não. Mas coube ali naquele momento. Então é uma questão de você simplesmente normalizar a sua relação com a comida. Em relação ao cérebro e ao convencimento, tanto da quem está convencendo como quem está sendo convencido. Hoje, quando eles trazem novas teorias, eles tentam buscar uma história muito bonita. Então, o jejum intermitente não é exatamente para você emagrecer, é porque você vai melhorar a neurogênese, produzir novos neurônios e vai desintoxicar o corpo e tal. Então, eles constroem uma história que aí eu acho que você meio que dá um salvo-conduto. Valida. É assim que funciona no cérebro? Infelizmente, porque quem está recebendo essa informação, principalmente quem não tem conhecimento técnico, vai abrir os olhos assim, nossa, é mesmo, vai melhorar minha qualidade de vida, vou tentar. E essas regras de jejuns intermitentes e jejuns cada vez mais prolongados que a gente tem visto, eu entendo como adoecedor. O corpo foi feito para ser alimentado, para a gente funcionar, até para a gente dormir a gente precisa de energia. Então, o corpo foi feito para estar alimentado dentro de padrões adequados. Não existe a regra de comer de 4 em 4, 3 em 3, 5 em 5. Cada organismo é um organismo. Você come quando você tem fome. E se você tem um ritmo de atividade, de estruturação da sua alimentação, o teu relógio fome, saciedade, vai sinalizar na hora certa. Esse assunto é muito bacana, você é uma pessoa que explica e fala fácil, então eu quero agradecer muito, que eu tenho certeza que quem acompanhou esse Papo Saudável sai daqui com muito mais informação. Obrigado. Obrigado, Márcio.